Oi, pessoal! Hoje nós vamos fazer duas ideias de presente para o Dia das Mães em crochê. Esses serão os materiais para a nossa primeira ideia. Então, pegue seus materiais e vamos começar o tutorial. Lembrando que qualquer dúvida você pode deixar aqui na área de comentários. Vamos lá começar? Para iniciar, vou fazer o nó corrediço e, na sequência, 64 correntes. Após fazer todas as correntes, nós vamos inserir a agulha na primeira correntinha. E faremos um ponto baixíssimo. Subo 3 correntes. Na próxima corrente, vamos fazer um ponto alto. Agora, na próxima corrente, faço um ponto alto e vamos seguir fazendo um ponto alto para cada corrente da base, pegando apenas uma alça da corrente. Aproveito e já escondo a sobra de fio aqui do início. Para finalizar, vamos fazer um ponto baixíssimo na terceira corrente. Para iniciar essa próxima volta, vamos fazer 4 correntes. Laço meu fio, pulo um ponto da base, no ponto seguinte vamos fazer um ponto alto. Faço uma corrente, laço, pulo um ponto da base, no seguinte faço um ponto alto. Novamente vamos fazer uma corrente, laço, pulo um ponto, no ponto seguinte faço um ponto alto. Vamos seguir com esta sequência por toda a volta, sempre fazendo uma correntinha, pulando um ponto e vamos fazer um ponto alto no ponto seguinte. No final da volta, vamos introduzir a agulha na terceira corrente e faremos aqui um ponto baixíssimo. Para a próxima volta, faço 4 correntes, laço, em cima deste primeiro ponto alto, introduzo a agulha e faço um ponto alto. Faço uma corrente, laço, no próximo ponto alto, faço um ponto alto.
Seguiremos com esta sequência de uma corrente, um ponto alto sobre cada ponto. Fechei a minha volta com um ponto baixíssimo, aqui na terceira correntinha, e nós vamos seguir até a quinta carreira, repetindo as mesmas instruções. Pronto, pessoal, finalizei a quinta carreira e na sequência inicio esta sexta volta fazendo 4 correntes, laço, venho aqui no primeiro ponto alto e faço um ponto alto. Faço uma corrente, laço e faço um ponto alto no próximo ponto. Vamos repetir isto por 4 vezes. Faço uma corrente, um ponto alto no próximo ponto. A última vez, faço uma corrente e um ponto alto em cima do ponto alto. Na sequência, após fazer estes 4 quadrados, nós vamos preencher. Então, vou introduzir a agulha aqui dentro do espaço da corrente, vou fazer um ponto alto, laço, venho aqui em cima do ponto alto, faço um ponto alto. Nós vamos preencher 8 quadrados, tá? Então, faço um ponto alto aqui dentro do espaço da corrente e um ponto alto em cima do ponto alto. Preenchemos 2, laço, faço ponto alto dentro do espaço da corrente e um ponto alto em cima do ponto alto. Preenchemos mais um quadrado. Nós vamos preencher no total 8 quadrados. Então, vamos fazer 16 pontos altos. Pronto, pessoal, fiz os 16 pontos altos, ficou desta forma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 quadrados. Na sequência, eu vou fazer uma corrente, laço, venho em cima do próximo ponto alto e faço um ponto alto. Vamos seguir com esta sequência até o final da volta.
Pronto, pessoal. Finalizei a carreira fazendo um ponto baixíssimo na terceira corrente. Agora nós vamos repetir as mesmas instruções até a carreira 9, tá? Da mesma forma que fizemos esta. Fiz todas as voltas, ficou desta forma. E na sequência, nós vamos fazer 4 correntes, laço, faço um ponto alto em cima do ponto alto e vamos seguir as instruções iniciais, sempre fazendo uma corrente e um ponto alto em cima do ponto alto. Uma corrente, um ponto alto em cima do ponto alto, novamente uma corrente, e aqui, quando chegar no ponto alto, nós vamos fazer aqui um primeiro ponto alto, faço uma corrente, agora pulo um ponto alto, no seguinte faço um ponto alto. Vamos seguir desta forma por toda a volta. E nós vamos seguir desta forma até a carreira de número 14. Sempre fazendo uma corrente e um ponto alto. Após finalizar todas as voltas, nós vamos seguir fazendo 4 correntes. Vou laçar e vou fazer um ponto alto aqui no mesmo ponto, no caso, na terceira corrente. Laço, pulo a correntinha, venho em cima do ponto alto, faço um ponto alto, uma corrente, laço, no mesmo espaço, faço mais um ponto alto. Laço, novamente em cima do ponto alto, faço um ponto alto, uma corrente e mais um ponto alto aqui no mesmo espaço. Nós vamos seguir desta forma por toda a volta. Para finalizar, vou fazer um ponto baixíssimo bem aqui na terceira corrente. Na sequência, faço um ponto baixíssimo aqui no espaço da corrente. Na sequência, vou fazer 5 correntes. Volto aqui dentro do espaço e faço um ponto alto. Agora, no próximo espaço da corrente, introduzo a agulha e faço um ponto alto. Duas correntes, laço, volto no mesmo espaço e faço mais um ponto alto. Laço, venho no próximo espaço da corrente, faço um ponto alto, duas correntinhas e mais um ponto alto dentro deste mesmo espaço. Nós vamos seguir desta forma por toda a volta. Para finalizar, faço um ponto baixíssimo
aqui na terceira corrente e corto o meu fio. Com a agulha de tapeceiro, vamos fazer um acabamento. Pego um pouco de fio da mesma cor, coloco na agulha de tapeceiro e vamos fazer o acabamento da parte de baixo. Então, coloco a peça no sentido avesso e vamos costurar esta parte aqui de baixo. Dei um nozinho aqui no meu fio e vou passando a agulha pelas alcinhas da corrente, sempre introduzindo no mesmo sentido. Aqui no final, eu dou um nozinho de acabamento e escondo a sobra de fio. Utilizando uma outra cor de fio, faço nó corrediço e 45 correntes. Pulo 5 correntinhas. Na sexta, faço um ponto alto. Laço o fio, pulo 2 correntes. Na seguinte, faço um ponto alto. Faço 2 correntes, volto no mesmo ponto e faço um ponto alto. Laço, pulo 2 correntes, na seguinte, faço um ponto alto, 2 correntes, mais um ponto alto no mesmo espaço. Desta forma, vamos fazer por toda a corrente, tá? Por todo o cordão de correntes. Para a segunda volta, faço 3 correntes, viro, e aqui dentro deste espaço, vamos fazer 6 pontos altos. Pulo um ponto, venho aqui dentro deste espaço e faço um ponto baixo. Laço, aqui neste espaço das correntes, vou trabalhar 7 pontos altos.
pulo um ponto e neste espaço faço um ponto baixo. Vamos repetir isto por toda a volta. Então, para cada espaço de 2 correntes, vamos fazer 7 pontos altos. Após finalizar, você pode deixar uma sobra de fio para costurar a peça ou utilizar um pouco de cola de silicone. Com o fio na cor verde, faço o anel mágico, na sequência, 2 correntes, e aqui dentro do anel mágico vamos fazer 16 pontos altos. Após fechar o anel mágico, faço um ponto baixíssimo no primeiro ponto alto. Inicio a segunda volta com 2 correntes, volto no primeiro ponto e faço 2 pontos altos. Nesta volta, vamos seguir fazendo 2 pontos altos para cada ponto da base. Dessa forma, vamos ficar com 32 pontos. Pronto, pessoal, fiz um ponto baixíssimo para fechar a volta. Agora, vou trabalhar 15 correntes. Após fazer todas as correntinhas, nós vamos pular uma corrente da base, venho na seguinte, introduzo a agulha, busco o fio, deixo. Sempre desta forma que eu estou fazendo, nós vamos repetir isso por todas as correntes, introduzindo a agulha, deixando, e vai ficar todas essas argolinhas aqui na agulha, tá?
todas essas alcinhas. Então, nós vamos repetir isso por 14 vezes. Após introduzir em todas as correntes, nós vamos laçar e passar essa alcinha por dentro de todas. Pulo um ponto da base, no ponto seguinte faço um ponto baixíssimo. Ficará desta forma. No próximo ponto, faço um ponto baixíssimo. Subo 15 correntes e vamos repetir o mesmo procedimento que anteriormente. Pulo um ponto, faço um ponto baixíssimo. Na sequência, vamos fazer 10 pontos baixíssimos, um ponto para cada ponto da base. Após fazer o 10º ponto baixíssimo, nós vamos repetir novamente as duas folhas e vamos finalizar fazendo um ponto baixíssimo para cada ponto da base. Fiz um cordão com mais ou menos 100 correntes e com a ajuda da agulha de tapeceiro, eu vou colocar aqui no saquinho, sempre introduzindo a agulha desta forma, um ponto fora, um ponto dentro, e vamos passando todo este cordão de correntes. Aqui nessa parte central, eu vou colar os meus apliques, mas você também pode costurar, se preferir. Deixe aqui nos comentários quais das duas cores você mais gostou. E esse é o resultado da nossa primeira peça em crochê de hoje, esse belíssimo sachê perfumado com motivo de rosa.
um presente excelente para o Dia das Mães. Espero que tenha gostado. Estes serão os materiais para nossa segunda peça em crochê de hoje. Vou precisar de 2 cores de fio, vou utilizar uma agulha de 2,5 milímetros, tesoura e agulha de tapeçaria. A base para esta peça é o quadradinho da vovó. Então, nós vamos iniciar com o anel mágico, desta forma. Subo 2 correntes, contando com esta do anel mágico, vamos ficar com 3. Agora, aqui dentro, vamos trabalhar 2 pontos altos. Faço o primeiro ponto alto e o segundo. Então, ficamos com 3 pontos altos aqui no início. Faço uma corrente e trabalho 3 pontos altos dentro do anel mágico. Nós vamos repetir por 4 vezes no total. Já temos 2, faço uma corrente, novamente trabalho 3 pontos altos dentro do anel. Esta é a nossa terceira repetição. Faço uma corrente e trabalho 3 pontos altos dentro do anel mágico. Nossa quarta e última repetição. Após finalizar o último ponto alto, eu vou fazer uma corrente e fechar o anel mágico. Finalizo esta volta fazendo um ponto baixíssimo, bem aqui na terceira corrente. Agora, vou caminhar com um ponto baixíssimo até chegar no primeiro espaço da corrente. Então, faço um ponto baixíssimo, 2 pontos baixíssimos, e agora aqui dentro do primeiro espaço da corrente, faço o terceiro ponto baixíssimo. Subo 3 correntes para dar altura para um ponto alto, e aqui dentro do espaço, trabalho 2 pontos altos. Na sequência, nós vamos fazer 2 correntes, volto novamente dentro do mesmo espaço e faço 3 pontos altos. Nós vamos repetir este leque por 4 vezes no total, dentro de cada espaço das correntes. Então, venho aqui no segundo espaço, trabalho 3 pontos altos. Agora, faço 2 correntes, volto no mesmo espaço e faço mais 3 pontos altos. Essa é a nossa segunda repetição. Então, vou seguir repetindo pelos 2 próximos espaço da corrente, tá? Sempre fazendo 3 pontos altos, 2 correntes e mais 3 pontos altos no mesmo espaço.
Pronto, pessoal. Vai ficar dessa forma aqui no início. Então, faço um ponto baixíssimo aqui na terceira corrente. Vamos caminhar novamente com um ponto baixíssimo para dentro do espaço das correntes. Aqui eu vou subir 3 correntinhas, vou fazer 2 pontos altos dentro deste espaço. Faço 2 correntes e mais 3 pontos altos dentro deste mesmo espaço. Para prosseguir, nós vamos fazer aqui, ó, neste espaço, 3 pontos altos. Então, faço um ponto alto, 2 pontos altos e 3 pontos altos. Vai ficar dessa forma. Um leque e um grupo de 3 pontos altos. Vou desmanchar esta última alça do último ponto. Vou ficar com essas 2 alças na agulha e vou fazer uma troca de cor. No meu caso, vou mudar para a cor branca. Vou laçar o meu fio e passar por dentro destas 2 alças. Na sequência, eu fiz aqui um ponto alto dentro do espaço, tá? Das 2 correntinhas. E eu acabei dando esse nozinho aí, mas não fica com acabamento muito legal, tá, pessoal? Você não precisa dar esse nozinho. Você vai fazer o leque aqui dentro desse espaço das 2 correntes e já vai esconder as 2 sobrinhas de fio. Dessa forma vai ficar com acabamento melhor aqui na primeira troca de cor, tá? Então, nós vamos fazer 3 pontos altos aqui dentro do espaço, escondendo o fio vermelho, tá bom? Faço 2 correntes, volto no mesmo espaço, trabalho mais 3 pontos altos com a cor branca. Ó, tô escondendo a sobra de fio. Agora aqui, no último ponto alto, nós vamos novamente fazer uma troca de cor. Então, da mesma forma, vou desmanchar a última alça do ponto, passo a cor vermelha e agora vamos voltar a trabalhar com esta cor. Então, venho aqui neste espaço, escondendo a sobra, quer dizer, o fio branco. E neste espaço vou trabalhar 3 pontos altos. Segundo ponto alto, terceiro ponto alto. Vamos sempre ajustando a nossa peça, puxando o fio que nós estamos conduzindo, tá? Que nós estamos escondendo aqui por trás. Na sequência, nós vamos fazer novamente uma troca de cor. Então, vou utilizar o fio branco, passando por dentro destas 2 alças e vou esconder o fio vermelho. Então, venho aqui no próximo espaço de 2 correntes e vou fazer aquele leque com 3 pontos altos, separados por 2 correntes, e faço mais 3 pontos altos no mesmo espaço. Novamente, nós vamos fazer uma troca de cor. Então, volto para a cor vermelha. Laço, venho aqui nesse próximo espaço e vou trabalhar 3 pontos altos.
Continuo com a cor vermelha e conduzindo o meu fio branco. Venho aqui para o espaço de 2 correntes e vou fazer o leque com 3 pontos altos, separados por 2 correntes, mais 3 pontos altos no mesmo espaço. Não finalizo o último ponto alto na cor vermelha, faço uma troca de cor, vou conduzir o meu fio vermelho e aqui no próximo espaço, entre os grupos, nós vamos fazer 3 pontos altos na cor branca. Não finalizo o último ponto alto branco, faço uma troca de cor e um ponto baixíssimo na terceira correntinha. Faço uma corrente e corto meu fio vermelho, apenas o vermelho, tá? Na sequência, nós vamos trabalhar apenas com fio branco. Aqui no mesmo espaço onde finalizamos, nós vamos introduzir a agulha, buscar o fio e fazer 3 correntes. Volto no mesmo espaço e trabalho mais 2 pontos altos. Aqui dentro do leque, vamos fazer um leque de 3 pontos altos, separados por 2 correntes, mais 3 pontos altos no mesmo espaço. No próximo espaço, nós vamos trabalhar 3 pontos altos. Neste próximo espaço, onde eu fiz o nozinho, eu vou fazer 3 pontos altos. E nós vamos seguir repetindo desta forma, tá? Então, aqui dentro do leque, nós vamos fazer 3 pontos altos, separados por 2 correntes, mais 3 pontos altos. Pronto, pessoal, após finalizar toda a volta, a nossa peça vai estar dessa forma. Vou fechar a volta fazendo um ponto baixíssimo na terceira corrente. E na sequência, nós vamos repetir esta mesma configuração até o tamanho desejado, tá? Eu vou fazer mais 2 voltas desta mesma forma e na sequência eu volto com vocês. Então, aqui, ó, para iniciar, eu vou chegar com ponto baixíssimo até aqui o próximo espaço e vou dar início a mais 2 voltas, tá?
pronto, vai ficar dessa forma. Aqui eu fiz mais 2 voltas, ficou assim. Fiz o acabamento aqui por trás da peça e na sequência eu repeti uma peça exatamente igual, tá? E vamos unir estas 2 peças, colocando verso com verso. E para unir, eu vou utilizar a mesma cor que eu dei início, no meu caso a cor vermelha. Vou iniciar fazendo um nó corrediço, deixo na agulha, introduzo aqui neste espaço das 2 correntes de ambas as peças e faço um ponto baixo. Para seguir, faço 4 correntes. Introduzo a agulha aqui dentro do próximo espaço, pegando as 2 partes e faço ponto baixo. E isso que nós vamos repetir até fechar, tá? Então, eu vou fazer aqui 4 correntes. Venho aqui no próximo espaço, pegando as 2 partes, faço ponto baixo. Dessa forma. Faço 4 correntes. Venho aqui no próximo espaço, faço ponto baixo. E sigo dessa forma até o outro lado. Até as 2 correntes, tá? Do outro lado da peça. Agora, volto novamente com a cor branca, faço nó corrediço, deixo na agulha, laço, vou introduzir aqui, ó, dentro do espaço das 2 correntes e já faço um ponto alto. Seguro a sobra de fio e finalizo o ponto alto. Posso esconder esta sobra de fio vermelha. Trabalho 2 correntes, volto no mesmo espaço e faço mais um ponto alto. Na sequência, laço meu fio, venho aqui neste próximo espaço, faço um ponto alto, 2 correntes, volto no mesmo espaço e faço mais um ponto alto. E isso nós vamos repetir por toda a volta, tá? Então, venho aqui para o próximo espaço, faço um ponto alto, 2 correntinhas e mais um ponto alto. Então, da mesma forma, vou fazer até o outro lado. Então, cheguei aqui no finalzinho do espaço de 2 correntes, introduzo a agulha aqui no primeiro ponto alto
e faço um ponto baixíssimo. Caminho para o próximo espaço das duas correntes, faço ponto baixíssimo, trabalho 4 correntes, volto no mesmo espaço e faço mais um ponto alto. Para continuar, nós vamos vir aqui entre os leques, vou fazer um ponto alto, faço 2 correntes, volto no mesmo espaço e faço mais um ponto alto. Laço. Agora, dentro do espaço das 2 correntes, trabalho um ponto alto, 2 correntes, mais um ponto alto no mesmo espaço. Entre os leques da carreira anterior, faço um leque de um ponto alto, 2 correntes, mais um ponto alto. E isso nós vamos repetir por toda a volta, dessa forma. Para continuar, eu fiz um cordão com 50 correntes em média, deixei uma sobra de fio em ambas as pontas, tá? Vou introduzir a agulha de tapeceiro bem aqui no centro da peça e vou passar dessa forma, um ponto para dentro, um para fora, até chegar aqui na parte da frente, onde vou deixar meu cordão aqui bem no centro e repetir com a outra parte. E este é o resultado da nossa segunda peça, do nosso sachê perfumado, super lindo, com motivo de coração em crochê. Esse sachê é bem simples e também rápido de ser feito. Então, essas foram as nossas ideias de sachê perfumado em crochê para o Dia das Mães. Eu espero que você tenha gostado. Não esqueça de deixar o seu like e também inscreva-se aqui no canal. Tô te esperando no próximo vídeo. Até mais!